BPL 2019, estou trabalhando com a prova amarela e hoje vou responder a questão de número 95. O texto diz o seguinte: o vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho. De acordo com a legislação nacional, ele deve apresentar um teor mínimo de ácido acético. E a questão ainda a forma do ácido acético, daqui um pouquinho eu coloco no quadro. Diz que o teor mínimo de ácido acético é de 4% V/V. Esse B/V, V de inicial de volume, quer dizer o quê? Que o primeiro V representa o volume de ácido acético. O segundo V representa o volume da solução, que é o vinagre, porque nós sabemos que o vinagre é ácido acético com água. Pelo menos os principais constituintes são essas duas substâncias. Então, quer dizer que quando é 4%, se eu tiver 100 ml de vinagre, 4 ml são referentes ao ácido acético. E aí, a questão diz que uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostras de vinagre. Então, se lá no enunciado inicial ele me dá 4% V/V, quer dizer que em 4 eu vou ter 4 ml do ácido, vou abreviar ácido como AC, em 100 ml da minha solução, que é o vinagre. Só que a questão diz que a inspeção vai ser feita em uma alíquota de 1 ml, então, do vinagre. Então, eu vou buscar a quantidade de ácido nesse 1 ml de vinagre. Então, daqui a pouquinho eu volto para esse cálculo, mas já deixei anotada aí uma das coisas importantes no primeiro momento da questão. Voltando para o texto. Esse kit é composto por uma ampola, como a questão diz, que contém uma solução de CaOH2, que é uma base, hidróxido de cálcio, de concentração 0,1 mol por litro. E um indicador que faz com que a solução fique cor de rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou ácida. Para quem não recorda, esse indicador é um indicador ácido-base, que pela cor dada na solução, a gente vai dizer se aquela solução tem caráter ácido ou se aquela solução tem caráter básico ou neutro. Mas, na verdade, se ficar rosa, que neste caso vai ser a fenolftaleína, a questão não diz, mas pelas cores é a fenolftaleína. Em meio básico fica cor de rosa, como a questão está chamando cor de rosa, e se for meio ácido ou neutro, fica incolor. Então, nós temos a concentração de uma solução básica. Por que eu vou ter uma concentração de uma solução básica? Porque o vinagre é uma solução ácida, então nada mais do que justo fazermos uma reação entre um ácido e uma base para neutralizar. Porque se eu souber a quantidade de ácido, a concentração de ácido, eu posso inferir a concentração de base. E o oposto é verdadeiro. Voltando para o texto. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução de CaOH2, hidróxido de cálcio, 0,1 mol por litro, e o indicador que faz com que a solução fique cor de rosa se estiver básica e incolor e se estiver neutra ou ácida. E incolor se estiver neutra ou ácida. Considere a densidade do ácido acético. A questão me dá a densidade do ácido acético 1,10 gramas por centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbicos é equivalente a ml. E essa densidade não é a densidade do vinagre, é a densidade do ácido acético. Então, nesse primeiro cálculo que eu retorno já, eu vou encontrar em 1 ml do vinagre qual é o volume de ácido acético. Por quê? Porque a questão está me dando a densidade do ácido acético. Com a densidade e o volume que eu vou calcular aqui, eu encontro qual é a massa de ácido acético nesse volume, representando 1 ml de vinagre. Voltando para a enunciada ainda, finalizando, considera a densidade do ácido acético 1,10 gramas por centímetros cúbicos. A questão pede que a gente calcule o quê? Qual é a massa? Diz que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol e a massa molar do hidróxido de cálcio 74. Qual é o valor mais próximo para o volume de solução de CaOH2? Então, a questão quer que a gente calcule o volume da solução básica. A resposta vai estar em ml, que deve estar contida em cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada. Todo o texto está em cima de testar a regularidade desse vinagre, que tem que ter no mínimo 4% de ácido dissolvido na solução.
E aí, 4%, como eu falei, V barra V quer dizer que é relação volume-volume, isso é o título em volume. Quer dizer que se eu pegar 100 ml do vinagre, ele vai ter 4 ml do ácido acético. Só que a questão diz que vai testar uma alíquota de 1 ml do vinagre. Quer dizer que quando vocês multiplicarem aqui cruzado, esse valor do X, que é o volume do ácido acético, vai ser, né? 4 vezes 1 dividido por 100, 0,04. Se você preferir, deixe notação científica, 4 vezes 10 a menos 2 ml do ácido acético. No texto da questão, ela me deu a densidade do ácido acético, não é a densidade do vinagre, é a densidade do ácido, da substância. E densidade a gente calcula usando essa fórmula aqui, relação massa no numerador, volume no denominador. A densidade do ácido acético, só recapitulando, é 1,10 gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é equivalente a ml, porque eu encontrei aqui ml. Então, é só substituir. Vou substituir a densidade que a questão me deu, 1,10. Substituindo. Então, o valor da densidade, 1,10. A massa é o que eu vou encontrar. Vou chamar aqui MA de massa, ácido, AC, que é o ácido acético. E o volume nós encontramos no primeiro cálculo da nossa regrinha de 3, que é 4 vezes 10 a menos 2 ml. Então, multiplicando aqui, cruzado, meio por extremos, nós vamos encontrar a massa de ácido acético. Então, a massa em gramas de ácido acético, na questão, 4 vezes 1,10 dá 4,40 vezes 10 a menos 2. Só que a questão não quer isso, né? Ela quer informações da base. Então, aqui gramas. Então, aqui nós estamos ainda, né, na metade do caminho da resolução da questão. Mas eu falei para vocês, como é a reação entre um ácido e uma base, se eu montar a equação, eu vejo a estequiometria, né, a proporção de ácido para reagir com a proporção de base, tendo a massa do ácido, por regra de 3 eu encontro a massa da base. É isso que a gente vai fazer no passo 3 da questão. Então, monte aqui a reação. É o ácido acético, o ácido acético é um ácido orgânico, e todo ácido orgânico, ele é, pelo menos, né, a maior parte das questões trabalha com ácido monocarboxílico, então ele vai ter um hidrogênio ionizado, que é esse ácido aqui que a questão deu a fórmula. CH3C dupla O simples OH. É esse hidrogênio que eu estou pontilhando, que é o hidrogênio ionizável. Então, para reagir com a base, tem 2 hidroxilas, vou precisar de 2 mols desse ácido para reagir com 1 mol da base, que é o CaOH2. Uma solução de hidróxido de cálcio, e aí vai produzir o sal e água. O sal será, né, o acetato de cálcio e a água como produto da neutralização total. E aí, pessoal, a estequiometria da reação me mostra que 2 mols do ácido necessita de apenas 1 mol da base. E no cálculo número 2, eu mostrei para vocês que a massa de ácido no 1 ml do vinagre é 4,40 vezes 10 a menos 2 gramas. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 para encontrar qual é a massa em gramas da base, porque o gabarito da questão é em cima da base. E aí, 2 mols, a massa molar, a questão informa que são 60 gramas, então, na verdade, o que eu vou ter aqui é 2 vezes 60 gramas do ácido acético, que é um dos reagentes, reage com 1 mol do hidróxido de cálcio. Nessa questão, ela manda considerar a massa molar do hidróxido de cálcio como 74 gramas por mol. Então, fica 1 vezes 74 gramas da base. No cálculo 2, nós temos quanto do ácido? 4,40 vezes 10 a menos 2 gramas. Isso nos garante encontrar que massa da base. O valor da massa, após você multiplicar cruzado, né? Você vai multiplicar 4,40 vezes 10 a menos 2. Aqui vai dar 74, multiplica por 74 e divide por 2 vezes 60, ou seja, divide por 120. Quando vocês conferirem esse valor,
nós vamos ter no cálculo 3 que o valor desse x vai ser 2,713 vezes 10 a menos 2 gramas de hidróxido de cálcio. Isso é gabarito da questão? Claro que não, gente. A questão quer o volume mais próximo da solução em ml. Mas se eu tenho a massa do hidróxido de cálcio na solução de hidróxido de cálcio, a questão me deu a massa molar dele, e eu tenho a concentração dessa solução, que a questão me diz que a concentração de CaOH201, eu finalizo aqui com o passo 4, utilizando essa fórmula. A concentração molar vai ser massa da base, que é aquele valor que eu encontrei, dividido pela massa molar, que multiplica o volume da solução em litro. Só que a resposta está em ml. No fim, a gente só vai multiplicar por 1000. Substituindo, a concentração molar é dada em mol por litro. A questão no texto diz que a concentração de CaOH2 é 0,1. Então, substitua aqui 0,1. A massa em gramas nós acabamos de encontrar aqui nessa terceira etapa, 2,713 vezes 10 a menos 2, dividido a massa molar do hidróxido de cálcio, a questão mandou usar 74, e V é o gabarito, que é o volume da solução. Só que nessa forma a gente encontra o volume em litros, multiplica por 1000 para transformar em ml. Multiplicando aqui meio por extremos, nós vamos ter que o volume da solução vai ser em litros, aproximadamente 0,366, vai dar 666, a dízima periódica simples, vezes 10 elevado a menos 2 litros. Pessoal, multiplicando isso aqui por 1000, né, nós vamos ter, isso daqui vai ser aproximadamente 3,7 ml de solução de hidróxido de cálcio. E 3,7 está na letra A, questão de número 95, Enem PPL 2019, tá? Se você gostou da resolução da questão, pessoal, não esquece de deixar o like na questão, tá? E faz a inscrição no canal para que você receba em primeira mão todos os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Galerinha, foi mais uma questão respondida. Até a próxima questão. Em breve encontro vocês aqui novamente no canal.